Casas de paz, amém? Oh, graça e paz. Mas é casas de paz mesmo. Nós queremos que sua casa tenha paz para a glória de Jesus, que seu coração tenha paz e que a campanha Casas de Paz possa inundar o seu coração. A Priscila está assim rejubilante. A célula Q3 está tendo uma experiência sobrenatural em Barcelona. Deus está fazendo um grande avivamento lá. Se a sua célula ainda não conseguiu uma casa, eu quero convidar você a procurar o Edson e a Priscila, o Mengal e a esposa. Eles foram usados uma estratégia muito tremenda e estão alcançando ruas e tem pessoas na fila para fazer casa. Eu falei com ela, pode fazer até o final do ano. Vai fazendo até o final do ano. No nome de Jesus. Você precisa usar a sua experiência, usar a graça de Deus para falar desse amor de Jesus e levar paz aos lares. Quero cumprimentar as pessoas que estão na internet e dizer que você também pode fazer esta campanha. São 4 semanas, um dia por semana. Exemplo, 4 quartas-feiras, 4 quintas-feiras, 4 sextas-feiras, o dia que você puder. E a célula vai lá, o nosso grupo pequeno vai lá com 2, 3, máximo 4 pessoas e vai orar por sua casa por 4 semanas, 4 dias em cada semana, um dia em cada semana. E você vai ser abençoado naquilo que você está propondo diante de Deus, amém? Eu quero convidar você para a gente pensar um pouquinho, refletir na palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 18. Enquanto você acha o livro de Atos, eu quero me dirigir especialmente aos irmãos que estão fazendo a classe de novos membros. Quem está fazendo? Levante sua mão. Próximo sábado às 17 horas, domingo às 14 horas. Olhe no boletim que tem uma tarefa para você para próximo sábado e domingo. Eu esqueci de passar, então está no boletim. É uma leitura que tem da lição de número 12 sobre usos e costumes. Tem as páginas no boletim. Dê uma olhada. Se você não pegar o boletim, olhe o boletim na internet, que você vai poder acompanhar seu compromisso. Atos capítulo 18. Aleluia. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, Paulo, debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos que praticavam a religião judaica, gregos messiânicos, gregos judaicos, judaizantes. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo, o Messias prometido, opondo-se, resistindo-se eles e lançando-lhes maldições. Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, o líder da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando, não fique calado, pois eu estou com você
e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tem muita gente nesta cidade. Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Na versão atualizada, corrigida, está assim: fala e não te cales. Está assim na sua versão? Fala e não te cales. Diga comigo: fala e não te cales. Ó Deus bendito, nós queremos falar e não nos calarmos nesta noite. Que a tua palavra nos impacte e o teu nome seja glorificado em nosso meio. Amém. Irmãos, nós precisamos aprender e saber a hora de falar e o momento de nos calar, pois saber fazer isto é um ato de sabedoria. É também uma estratégia importante para nós garantirmos os nossos relacionamentos. Em muitos momentos nós perdemos ponto, nós perdemos a oportunidade de conquistar um relacionamento porque nós falamos mais do que devia, nós falamos fora de tempo. Então é preciso ter sabedoria e alcançar esta sabedoria, esse entendimento de falar na hora certa. Jesus é o mestre em nos ensinar isto, em saber o momento certo de falar, o momento certo de exortar, até o momento certo de calar. Algumas vezes Jesus se calou e saiu em silêncio, e Jesus sabia o momento certo de afastar. No texto em que nós lemos, Paulo tem uma visão de Deus, aí no verso 9 e 10, onde o Senhor diz para ele na visão: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Neste texto todo, Paulo está fazendo a sua segunda viagem missionária. Vem passando de cidade em cidade, levando, falando, pregando, ensinando o Evangelho de Jesus. Chegou na cidade de Corinto, e como sempre fazia, falava primeiro aos judeus, ensinava primeiro aos judeus. E chegou naquela cidade e começou a falar aos seus contemporâneos, aos seus conterrâneos, Ele ia regularmente na sinagoga, o local de reunião dos judeus. Ele procurava ensinar a palavra de Deus para eles, e ele procurava dizer que Jesus Cristo era o Messias prometido havia chegado, e os judeus não o identificaram. E como os judeus em Jerusalém não o identificaram, perseguiam os discípulos, aqui Paulo sofre a mesma perseguição. Os judeus não recebem bem esta palavra quando ele diz que Jesus Cristo é o Messias prometido. Os judeus reagem, eles hostilizam, eles maltratam, eles destratam, eles atacam. O texto diz que eles resistem, e a palavra resistir no original tem a ideia de estarem formando um batalhão, um regimento para atacar. Então Paulo não estava simplesmente sendo resistido à palavra que ele estava pregando, à palavra viva de Deus que ele estava pregando, mas ele estava também sendo atacado. E neste ínterim, nesse processo, acontece algo que do ponto de vista do povo local é extremamente delicado, estremecedor. Crispo é o líder da comunidade judaica, é o que dirige as atividades principais da comunidade. Ele aceita o Senhor Jesus, ele reconhece Jesus como o Messias prometido, e sai com Paulo, porque Paulo, você viu no texto, Paulo disse para eles: já que vocês não querem me ouvir, vocês não me recebem bem, eu estou me desligando de vocês e estou indo para os gentios, isto é, aqueles que não são judeus. E o Crispo é o líder da sinagoga, e quando Paulo saiu, ele foi se reunir com Paulo. E aonde que o Paulo foi reunir? O Paulo foi reunir do lado da sinagoga. Um outro irmão convertido chamado Tício Justo morava ao lado da sinagoga. Ele tinha uma casa que cabia as pessoas, e o Paulo estava ali.
ministrando a palavra de Deus. Isto causou um clima terrível, um clima de muita tensão, um clima de divisão, de hostilidade por parte dos judeus. Não tinha nem como impedir esta hostilidade, essa irritação entre eles, porque Paulo estava do lado deles. Eu fico pensando, Paulo era um homem sempre tão prudente. Eu acho que era Deus mesmo que queria trabalhar com os coríntios e com os próprios judeus, com as pessoas de Corinto, do lado da sinagoga. E com isto Paulo foi violentamente atacado, suas emoções ficaram muito sensibilizadas, e claramente, pela palavra que Deus lhe dá na visão, o Paulo quer vazar, o Paulo quer ir embora, o Paulo quer ir para outro lugar, menos ficar em Corinto. E quando ele está com aquela ideia de ir embora, o Senhor levanta com esta visão tão tremenda: não temas, fala e não te cales, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, Paulo, e ninguém ousará fazer-te mal, ou feri-lo, diz algumas versões, pois tenho muito povo nesta cidade. E Paulo foi tão fortalecido pelo Senhor, que o texto diz que ele passou 1 ano e meio em Corinto e deixou uma igreja forte plantada. Neste texto, olhando para ele, eu quero pensar exatamente, refletir exatamente nessa expressão: fala e não te cales. Fala e não te cales. Falar e não calar em primeiro lugar, irmãos, porque Paulo tinha uma palavra, uma mensagem, um recado de Deus para dizer ao povo daquela cidade. Ele tinha uma mensagem para dizer. Você conhece muito bem o Paulo. Paulo era um perseguidor do Evangelho. O Paulo pediu cartas aos líderes, às autoridades judaicas, para prender, matar todos aqueles seguidores de Jesus. E ele foi para Damasco. E no caminho de Damasco, ele encontra-se com Jesus. Jesus aparece para ele ao meio-dia e fala com ele numa visão, uma luz muito forte como o sol. E Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E o Saulo diz: quem és tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E o texto diz que a visão era tão forte, o mover era tão grande, que o Paulo caiu do animal. E o Senhor diz para ele: entra na cidade, e lá te dirão o que deve fazer. E o Paulo entrou na cidade e foi para a casa de um homem chamado Judas. E o Senhor Jesus foi e falou com um discípulo, um líder da cidade chamado Ananias: vai lá na casa de Judas, o Paulo está lá de joelho orando, vai lá e impõe as mãos sobre ele e abençoa o Paulo. O Ananias falou assim: não, senhor, que é isso, senhor? É conhecido por todos que o Paulo está perseguindo, matando, prendendo, violentando os seguidores do Senhor. Aí o Senhor fala para o Ananias a seguinte expressão: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então Paulo recebeu uma mensagem do Senhor antecipadamente, antes dele aceitar a Jesus. O Senhor já tinha preparado Paulo para comunicar uma mensagem, uma palavra, um recado dos céus para gentios, para judeus, para todas as nações que tinha ao redor deles naquele tempo. Paulo agora não é mais simplesmente um religioso. Conhecia Jesus, entendia que a salvação, irmãos, não estava em frequentar uma religião, uma igreja. Sabia que para as pessoas serem libertas do pecado, elas precisavam ser perdoadas, precisavam aceitar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador.
para os judeus, a palavra de Paulo era sempre uma palavra que começava no Antigo Testamento, baseado nas profecias messiânicas. E Paulo ministrava chamava os judeus religiosos que conheciam e sabiam de cor o Antigo Testamento, e Paulo chamava para as profecias messiânicas e dizia: Jesus chegou, o Messias chegou, e Ele está no meio de nós, Ele esteve no meio de nós, Ele morreu, como diz Isaías, o profeta, o grande profeta, capítulo 53, Ele morreu por nós, Ele pagou o preço do nosso pecado. E os judeus não receberam esta mensagem, eles não aceitavam esta mensagem. Para os gentios, Paulo não lançava mão das palavras proféticas do Antigo Testamento. Para os gentios, Paulo comunicava o recado direto que Jesus é o Filho de Deus enviado. Gentios são todas as pessoas que não são judeus, é a forma bíblica que os judeus se separavam, e é usado assim. Esta palavra está tão clara, esta mensagem, em 1 Coríntios 1,18, Paulo menciona: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Verso 23 do capítulo 1 diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Para os judeus, a mensagem da cruz era considerada um escândalo, porque para os judeus a cruz era um lugar de vergonha. Era um lugar para serem mortos, julgados e ter a pena. As pessoas mais ruins, mais perigosas, mais iníquas. E Jesus vai para a cruz. Os judeus não entendem isso, acham uma loucura, um escândalo tremendo. Para os gentios, especialmente daquela região de Corinto, próximo de Atenas, do mundo grego, 80 quilômetros, Corinto está de Atenas. É uma loucura, porque eles estão influenciados pela filosofia, e na filosofia não existe verdade absoluta. E eles dizem, fazer uma afirmação desta, de que este Jesus morreu na cruz para salvar os pecadores, isto é uma loucura. Paulo diz, esta loucura para os gentios, para os gregos, este escândalo para os judeus, é poder de Deus, é sabedoria de Deus. Paulo, em Atos capítulo 20, ele diz assim: jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e de casa em casa. No mesmo texto, versículo 27, ele volta a dizer: jamais deixei de vos pregar todo o desígnio de Deus. Essa expressão desígnio de Deus no original, Paulo tem a ideia de ensinar, de falar toda a revelação que ele recebeu de Deus. Ele não guardou para si nada no seu coração, mas tudo aquilo que Deus lhe revelou, ele comunicou às pessoas. Então Paulo tinha uma mensagem para pregar, tinha um recado para dar, tinha uma palavra de Deus, uma palavra viva, uma palavra transformadora para pregar às nações e às cidades por onde passava. E esta palavra, queridos irmãos, continua sendo a mesma nos dias de hoje, para mim e para você. Jesus Cristo de Nazaré é aquele que morreu na cruz para pagar o preço do meu pecado, do seu pecado, do nosso pecado. A Bíblia diz que todos pecamos e todos carecemos da graça e da glória de Deus. Então temos esta mensagem e nós podemos crer nela, porque nós precisamos desta mensagem para a nossa vida diária, e nós precisamos comunicar esta mensagem no nosso dia a dia. Nós precisamos levar esta mensagem. Nesta campanha Casas de Paz, a nossa proposta é levar esta paz de Jesus. Jesus, quando ele chegou no meio dos discípulos agonizados, angustiados,
perplexos em face da sua morte, e eles ainda não estavam ainda identificados, lembrando claramente que Jesus ia ressuscitar, e Jesus aparece no meio deles, e Jesus solta esta linda frase: paz esteja convosco. E é esta mensagem que nós estamos nos propondo a levar para as casas. Você que está fazendo a casa de paz aqui, que está aqui hoje, é isso que nós queremos levar para a sua casa. Esta paz de Deus, que excede todo entendimento, esta paz de Jesus, orar com as pessoas, ministrar às pessoas. Tanto quanto Paulo, todos nós temos esta palavra viva no coração e nos lábios. Não precisamos ter sabedoria, fazer um seminário, ser letrado altamente, basta que nós tenhamos fé e conheçamos esta palavra viva para podermos comunicá-la. As pessoas estão sedentas, as pessoas estão precisando, as pessoas estão clamando, estão nos procurando, e é a hora da gente agir, mostrar o nosso rosto, a nossa face de missionários do Senhor Jesus na nossa Jerusalém. Há uma canção, Fabíola, que diz assim: conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Vamos cantar só a primeira parte desse cântico. Esta é a maior mensagem que nós temos para anunciar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Jesus, 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 nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Aleluia. Diga: Jesus, nele eu posso confiar. Diga: Jesus, nele você pode confiar. Olhe para a pessoa do lado e diga: nele você pode confiar. Então, irmãos, falar e não calar em primeiro lugar, porque Paulo tinha uma mensagem, um recado de Deus para comunicar. Em segundo lugar, falar e não calar, mesmo em meio às perseguições. Conforme dissemos, Paulo estava num fogo cruzado ali naquela cidade. Os judeus estavam perseguindo firmemente, porque vários deles, inclusive o Crispo, havia tomado a decisão de seguir a Jesus. Paulo também estava sofrendo um ataque espiritual, porque Corinto era uma cidade muito rica, porém muito promíscua. Os moradores da cidade de Corinto eram os escarnecedores, de coração pervertido, voltados para o pecado, eram moralmente devassos. A cidade estava cheia de imagens de deuses nos seus altos, nos seus montes. Era uma cidade dominada pela imoralidade sexual. Eles eram homens, mulheres cultos, ricos, cheios de vaidade, e criticavam Paulo severamente. Paulo estava sentindo medo, irmãos.
havia um temor, havia um cheiro de morte ao redor de Paulo, um medo de morte estava invadindo o seu coração. Então ele achou que era melhor ele ir embora. Por isso que o Senhor falou com ele nesta visão e lhe confortou. Ele disse: não saia, porque ninguém vai fazer-te mal, ninguém vai te ferir. E Paulo, de fato, retrata esta realidade. Ele escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, verso 3, ele diz como foi, como ele estava, quando ele comunicou o Evangelho de Deus, o Evangelho da graça de Jesus lá em Corinto. Diz assim: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Por isso, o Senhor Jesus veio ao seu encontro e lhe deu esta palavra poderosa que entrou em seu coração, que o encorajou. Não tenhas medo, Paulo, continua pregando, continua falando, pois eu, Jesus, o Messias prometido, você não está enganado, eu sou Jesus, o Messias prometido, eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, ninguém ousará tocar-te, porque eu estou contigo. Aleluia, este é o nosso Jesus. Esta palavra encheu o coração de Paulo de confiança, de ousadia, de coragem. Ele deu continuidade ao seu trabalho, ele continuou proclamando, anunciando. Ele perdeu o temor e de fato ninguém o tocou. Ele saiu de Corinto quando ele havia terminado, quando ele percebeu que estava pronta a obra, a parte dele, o ministério dele já estava pronto. Após 1 ano e meio, conforme eu disse. O Senhor tem este compromisso, nós cantamos aqui, irmãos. O Senhor tem este compromisso de cumprir as suas promessas conosco. Quando o Senhor chamou Moisés, relutou, queria sair de todo lado, e o Senhor falou com ele no capítulo 3, verso 12 de Êxodo: não temas, Moisés, eu serei contigo, não fiques com medo. Josué, quando assume, o Senhor mostra o coração de Josué no capítulo 1 do seu livro. Ele diz assim no capítulo 1, verso 5: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Josué fez a obra, confiado. A nós, a mim e a você, nós temos uma palavra de Deus pelo profeta Isaías. Ele diz em Isaías 41:10, o Senhor diz para mim e para você: não temas, não tenhas medo de falar, não se cale, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com minha destra fiel, com minha mão forte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que não nos abandona, que não nos deixa. Hoje, queridos irmãos, há muitos crentes sofrendo, especialmente no Oriente, nos países fechados ao Evangelho. Esse grupo terrorista Estado Islâmico tem atacado terrivelmente, em maioria, os cristãos, os seguidores de Jesus. Então, neste momento, no aqui e no agora, há crentes morrendo, porque não querem negar o nome de Jesus, porque não querem se calar, mas querem falar que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Sabem por que eles não desistem? Sabem por que eles prosseguem servindo? Porque eles têm no seu coração a firmeza que Paulo tinha, quando Paulo diz em Filipenses: para mim, o morrer é lucro. Então a vida de perseguição terrena é tão forte, é tão grande, é tão terrível. Partir e estar com Jesus é imensamente melhor para estas pessoas e para nós também. O céu é de fato um lugar de alegria, um lugar de prazer, um lugar de gozar, de satisfação. Não é aqui na terra. Aqui na terra é lugar de muito sofrimento. Então nós somos chamados pelo Senhor. Ele nos convida para nós voltarmos para Ele, para que nós permaneçamos firmes nele. Nós somos chamados para segui-lo e anunciar e não nos calar.
Aqui, irmãos, no Ocidente, especialmente no Brasil, não há perseguição como no Oriente. A forma de Satanás atacar é uma forma diferente. Entre os não cristãos há uma ironia, há um escarnecimento, há uma ideia de passar de que os cristãos são radicais, são muito fechados, são alienados, são ultrapassados, são perseguidores das raças, das pessoas que vivem em situações fora do seu contexto. Eles chegam a afirmar que a Bíblia está velha, está obsoleta, ela não serve para o mundo pós-moderno. O que é uma inverdade absoluta. A própria palavra de Deus fala de si mesma: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então podem achar obsoleta, podem achar que está ultrapassada, mas ela continua falando, ela continua sendo a verdade, ela continua sendo espada de dois gumes, ela continua sendo a palavra viva, a palavra fiel, a palavra que nos ensina, a palavra que nos encoraja, a palavra que nos fortalece, a palavra que nos muda, a palavra que nos transforma, a palavra que nos enriquece da graça de Deus. É confiado nesta palavra, irmãos, que Pedro, lá no capítulo 12 de Atos, é preso. Um homem sem nenhum indício de que era perigoso. Herodes, para tornar-se popular perante os judeus, matou Tiago, o trio de Jesus, Pedro, Tiago e João, matou Tiago. E como ele viu que aquilo agradou os judeus, ele falou: então vou matar também Pedro. Então estava próximo à festa da Páscoa, ele prendeu Pedro. Irmãos, um homem sem nenhum risco de trazer perigo. O texto de Atos capítulo 12 diz que ele estava preso numa cadeia com 4 escoltas de 4 soldados. E de noite, diante de uma ameaça, sabendo que vai morrer em seguida, é só terminar a Páscoa, o Pedro está dormindo. O Pedro está dormindo. Você dormiria, irmão? Preso, amarrado no tronco, 2 soldados dormindo ao lado dele. O Pedro está dormindo. Só uma pessoa que de fato, que acredita que se morre aqui e se acorda nos céus diante de Jesus, pode dormir diante de uma aflição desta, pode descansar. E é neste momento que o Pedro é livrado da prisão. Um anjo do Senhor aparece no meio dali e tira as cadeias que o estavam amarrando e abre os portões. E quando Pedro se assusta, está lá fora sem fazer nenhum barulho, sem ninguém ver. E praticamente o Pedro sai do cenário a partir daqui. Mas o que mais me enriquece, me alegra o coração, é ver este Pedro dormindo quando ele está. Eu acho que eu teria insônia, mesmo sabendo que eu iria para o céu. Eu ficaria pensando na minha esposa, nos meus filhos, nos meus netinhos, nos meus irmãos. Mas este é o sentimento daquele que confia no Senhor. Pode ser sol, pode ser lua, pode ser chuva, pode ser frio, pode ser verão. Ele é o Senhor e nós podemos acreditar. Jesus, Jesus, Jesus. Então, falar e não calar em primeiro lugar, porque temos uma mensagem, um recado de Deus. Em segundo lugar, falar e não calar, a despeito, mesmo em tempos de dificuldades, de perseguições. E em terceiro lugar, falar e não calar, porque Deus estava muito interessado naquela cidade. O verso 10 diz assim: tenho muito povo nesta cidade, tenho muita gente, há muitas pessoas nesta cidade precisando de mim. Jesus amava aquela cidade, irmãos. Deus queria alcançar o povo por causa do seu estado de pecado.
Segundo historiadores, irmãos, Corinto naquela época tinha cerca de 200 mil habitantes. Era um grande centro comercial, era uma metrópole de fama mundial por causa do seu mercado. Dominava o comércio em todas as direções, de norte a sul. Ela tinha ligação por terra, e de leste a oeste, ela tinha ligação por 2 portos que estavam próximos à cidade. Era uma cidade de mercadores e navegadores. Suas feiras estavam repletas, cheias de produtos estrangeiros. Nos seus montes haviam vários deuses, várias imagens de deuses que eles criam da mitologia grega. E o povo adorava esses deuses do monte. Também a cidade tinha pessoas do mundo inteiro, por ser uma cidade portuária, uma cidade de círculo, de contato, de ligação das rotas. Havia gente de todos os lados. Era muito rica, era forte comercialmente, mas era pobre espiritualmente. Estava dominada pelo pecado, estava afundada na imoralidade e na devassidão, irmãos. Na cidade existia um altar à deusa Afrodite, que era a deusa do amor, a deusa da fertilidade. Historiadores falam, queridos, que na cidade tinha cerca de 10 mil prostitutas cultuais. E os homens que passavam por lá iam adorar Afrodite, que era ter relação sexual com essas prostitutas diante do altar. O que é pior, irmãos, quando dava a noite, estas prostitutas desciam de seus templos, dos montes para a cidade, e transformavam a cidade num grande prostíbulo, num mar de perdição. Em Corinto também estava Apolo, deus grego que representava a beleza masculina. A adoração a Apolo induzia o homossexualismo, queridos. Por causa disto, Corinto se transformou na maior cidade de homossexuais do seu tempo. Corintianizar era símbolo de homossexualidade. O pecado dominava aquela cidade, mas Deus a amava. Em vez de destruí-la, acabar com ela, mandar fogo dos céus, Ele queria resgatá-la, desejava alcançá-la por seu amor, e Paulo era esse instrumento do Senhor. Eles precisavam de libertação, eles precisavam de cura, de restauração, de restauração da sua moralidade, dos valores centrais da existência humana. E Paulo era o instrumento dessas pessoas, de Deus, para alcançar esta cidade. Irmãos, Deus não ama pessoas boazinhas apenas. Deus não enviou Jesus para as pessoas boas somente. Diz a palavra que Deus amou o mundo. Deus amou os pecadores devassos, os criminosos, os corruptos, os prostitutos, os marginais, de tal maneira que enviou Jesus para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a salvação, a vida eterna nos céus. Deus tem pressa, Deus tem seu tempo marcado para alcançar as pessoas perdidas. Deus está desejoso de ver as pessoas se achegando a Ele, saindo do sofrimento, da perdição, do domínio do inferno, da prisão amarga que os afasta da paz de Deus, que excede todo entendimento. Sempre foi assim, irmãos, esse estado de pecado de uma ou outra cidade, de Sodoma e Gomorra, sempre foi assim e hoje não é diferente. O Senhor tem pressa. No nosso entendimento, a gente olha para o lado e percebe que o mundo está, parece que, muito pior do que se já narrou em toda a sua história. A imoralidade, a corrupção, a perversão sexual, a malignidade, a maldade, a iniquidade, parece que chegou ao ponto mais alto, ao ápice, ao cume, sem precedência. Mas Deus não quer que essas pessoas morram nos seus pecados e vivam eternamente no sofrimento eterno. Deus tem
a minha boca, tem a sua boca, tem a nossa boca. Deus quer que nós sejamos o arauto, aquele que está na torre, proclamando, tocando a corneta, dizendo: só Jesus Cristo salva, você precisa vir a Jesus. O Senhor quer que nós sejamos a sua testemunha na rua, no tribunal, no trabalho, em casa, onde nós estivermos. Nós falemos que só Jesus pode resolver o nosso problema, a luta, a crise, a dificuldade. Há muito pecado, há muita desgraça, mas Deus tem povo para salvar na nossa serra. Deus tem povo para salvar nos nossos municípios. Deus tem povo para salvar no nosso bairro. Deus tem gente para salvar na nossa rua. A Q3 teve uma estratégia tremenda. Ela foi parar nas ruas, foi bater nas portas. Irmãos queridos, há uma mentira infernal que saiu do centro do inferno, se é que há centro do inferno, para soprar aos ouvidos dos santos de Deus, de que ninguém quer saber de Deus, que está todo mundo correndo, que está todo mundo ocupado. Não, eles estão duros, eles não querem nada. Irmãos, eles estão desesperados, eles estão aflitos. Eles estão como o cego de Jericó, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Deus, se o Senhor existe, me ajuda. Senhor, me mostra. Eu estou em aflição, minha casa está sendo destruída. Senhor, eu tenho riqueza, eu tenho dinheiro, eu tenho emprego, mas não tenho felicidade. Deus, existe Deus. As pessoas estão nos procurando, as pessoas estão atrás de nós. Irmãos amados, nós temos visto isso continuamente, nós temos falado isso. Domingo passado, uma irmã jovem da nossa igreja compartilhou na nossa sala de visão celular, que estava lá, viu isso. Os jovens estavam num condomínio, num prédio, e eles estavam num momento de louvor, reunindo com sua célula, e de repente uma senhora entrou e eles a convidaram para sentar, e ela sentou, e ela chorava muito, durante o louvor inteiro ela chorou. Terminou o louvor, eles conversaram com ela, e ela fez a seguinte pergunta: vocês não vão na casa da gente orar por a gente? Meus irmãos, quem é que disse que as pessoas não estão precisando? Quem é que disse isso? Isso é uma mentira terrível de Satanás. As pessoas estão precisando. Nós é que precisamos localizar estas pessoas. Estas pessoas são os filhos, as filhas da paz. São as pessoas que estão desejando Jesus. E eu quero encerrar esta palavra neste momento. Eu quero concluir fazendo uma aplicação diferenciada para nós, nesta ideia de falar e não calar. Irmãos amados, nós devemos falar e não calar, falar com Deus, conversar com Deus, quando estivermos aflitos e angustiados, apreensivos e preocupados. Irmãos, devemos falar com Deus e não nos calarmos quando estivermos enfrentando lutas, dificuldades, desemprego no trabalho, dificuldades na escola ou em nossas casas. Devemos falar com Deus e não nos calarmos quando estivermos enfraquecidos, desanimados na nossa vida devocional, na leitura bíblica, na oração, no nosso compromisso com a igreja, de ser um crente consagrado, dedicado no serviço santo na casa do Senhor, no nosso compromisso de ser missionário, sustentando missões, sendo um dizimista fiel. Devemos clamar, não nos calar diante de uma situação dessa. Devemos falar com Deus e com os nossos líderes e não nos calarmos quando estivermos passando por tentações, percebendo que a queda é uma questão de tempo. Precisamos gritar: socorro, me ajuda, segura na minha mão, que o diabo está querendo fazer eu cair, está me pegando. Devemos falar com Deus e com os nossos líderes quando estivermos em pecado e já não sabemos sair desta situação. Eles poderão ser uma bênção. Não podemos nos calar. Devemos falar e não nos calar quando a certeza, diga certeza, a alegria, diga alegria, a alegria da salvação, a certeza da salvação sumiu de vista.
sumiu do nosso coração, nós perdemos esta alegria por causa das dificuldades, das frustrações, das lutas diárias. Nós não podemos calar, nós temos que falar: Senhor, restaura a alegria da salvação, como Davi falou no Salmo 51. Restaura, Senhor, eu não posso viver sem esta alegria da salvação. Devemos falar e não nos calar, irmãos, quando sabemos e sentimos que estamos frios, que estamos desanimados, que estamos afastados da presença do Senhor, e alguns já até desviados mesmo. Devemos gritar para o Senhor: socorro, Senhor, é difícil voltar, eu estou amarrado. E Ele diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir, que abrir, eu vou entrar e vou cear com ele e ele comigo. Devemos falar e não nos calar, irmãos, quando não temos certeza da salvação. Você que está aqui hoje, você tem certeza da sua salvação? Você que está aqui hoje, se você morrer hoje, você tem certeza que vai para o céu? Este é o momento de não nos calarmos. É o momento que Jesus nos envia para um lugar, para uma igreja, para uma praça, para um culto, para nos ministrarmos essa certeza. Você pode perguntar: mas esse negócio de dizer que tem certeza que vai para o céu, isso é coisa de crente, isso é uma loucura. Irmãos, não é coisa de crente, é coisa da Bíblia. É Jesus quem declara isso. Ele diz: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ele diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então é uma questão de discernimento espiritual. Se nesta noite, se neste fim de tarde, início da noite, você não tem esta convicção, hoje é o dia do Senhor para você. O apóstolo Paulo ministra ao seu coração, ao meu coração, quando escreve aos Romanos, capítulo 10, verso 9, ele disse: com a tua boca, se você abrir a boca e confessar a Jesus como seu Senhor, e no seu coração você crer, você será salvo. Vamos ficar em pé, irmãos. Na minha célula tem um irmão que está na igreja tem uns 4 meses. Pensa numa pessoa que viveu no mundo das piores situações. Pensa num homem que já roubou, que já traficou, que já fez de tudo. É este homem. Um homem que foi amaldiçoado pela mãe. Um homem que tratou mal a sua esposa por tantos anos. Um homem que já roubou. Este homem tem passado por experiências tão especiais com Deus. Ontem nós estávamos lá no encontro com Deus, ministrando sobre feridas na alma. Este homem foi profundamente visitado por Deus e curado nos seus relacionamentos de família. E hoje de manhã eu retornei e fui ministrar sobre sonhos. Ele falou: pastor, eu escrevi meus sonhos para Deus hoje, mas sabe o que o Senhor ministrou ao meu coração? Que eu sou o sonho de Deus hoje. Ele sonha comigo, pastor, eu tenho certeza da minha salvação. Ele diz: pastor, se hoje eu morrer eu vou para o céu, o Senhor está me esperando. O sonho de Deus sou eu hoje, e o sonho de Deus é você hoje. Sonho de Deus sou eu, é você. Hoje Jesus quer alcançar você. Baixe
sua cabeça, ore ao Senhor. Você tem certeza da sua salvação? Você acredita em Jesus como seu Salvador e seu Senhor? Se você acredita, louve a Deus, adore a Deus. Diga obrigado, meu Deus, muito obrigado. Mas quem sabe nesta noite o Senhor quer falar com você que não tem esta certeza. Quer falar com você que tem esta dúvida no coração. Meu Deus, será que eu vou mesmo para o céu? Meu Deus, se me der um ataque cardíaco aqui e eu pifar, será que eu vou para o céu? Jesus garante que se você entregar seu coração a Ele, Ele diz isso, se você acreditar em mim, se você crer em mim, você terá a vida eterna. Há alguém aqui nesta noite que não tem esta certeza no seu coração e gostaria de recebê-la de verdade no seu interior. Hoje Jesus está falando este versículo que eu mencionei de Apocalipse capítulo 3. Eis que estou à porta do seu coração e bato. Se você abrir, eu vou entrar.